Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da quinta rodada da Série C. Mas para a gente falar da rodada da Série C, a gente precisa lembrar o seguinte. Estamos na quinta rodada, terminou neste final de semana, né? Acabou na segunda-feira a quinta rodada. E os três clubes gaúchos que participam da competição, o Caxias, o Ipiranga e o São José, eles estão afastados da competição até esse próximo final de semana, dia 27. Eles vão voltar a jogar, de acordo com a CBF, a partir da rodada de junho. Por quê? A catástrofe do Rio Grande do Sul atingiu a maioria dos municípios, a cidade de Porto Alegre, e aí virou um caos, não tem aeroporto, estradas intransitáveis, toda essa tragédia que a gente vem acompanhando na grande imprensa, e por tudo isso os clubes pediram e foram atendidos, eles foram afastados. Pelo que a CBF diz, os clubes já estão preparados para a retomada em junho, então na sexta rodada, este próximo final de semana, eles continuarão sem participar. E aí eles voltarão a partir da sétima rodada, e aí a CBF vai remanejando os jogos dos clubes gaúchos, já que os que não tiveram enfrentamento com os três têm o número de jogos. Por exemplo, é a quinta rodada, o Atlético de Minas Gerais, de São João del Rei, jogou a 5, ganhou a 5, é o líder isolado. A Ferroviária ganhou, a Ferroviária é a vice-líder, também jogou 5 jogos. E aí você tem o Figueirense, que tem um jogo a menos, que é o terceiro colocado, o Botafogo da Paraíba, que é o quarto colocado com um jogo a menos. Então é sempre bom a gente pontuar o número de pontos, a quantidade de jogos e entender que os três gaúchos não estarem no G8, dois deles estarem na zona do rebaixamento, não significa nesse momento absolutamente nada, porque todos só fizeram 2 jogos, ok? Então, dito isso, vamos falar da quinta rodada, da classificação, lembrando que são 20 clubes, são só 19 jogos, turno único, e terminando esse turno único, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase, quando teremos 2 quadrangulares, certo? E os 4 últimos colocados serão rebaixados para a Série D. Esse é o regulamento já de alguns anos. A situação dos 3 clubes gaúchos, São José, Caxias e Ipiranga, e principalmente na retomada, a gente vai falando dos jogos que vão acontecer, o que a CBF vai preparando para a retomada dos 3 clubes gaúchos. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado, pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação, pedir sua pergunta. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como você me ajuda sempre, a gente batendo papo lá no Twitter ou no Instagram, Luiz com Z, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar esta quinta rodada com o Atlético, time que subiu da Série D para a Série C o ano passado, time que é SAF, né? Que tem o patrocínio da Arena Sicredi, a mesma Sicredi que patrocina aqui o Paulistão, o Campeonato Paulista A1, A2, A3, A4, feminino, Copinha. Arena Sicredi em São João del Rei, Clube Mineiro. O Roger, atacante que jogou na Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, estava no Primavera de Indaiatuba, foi lá para jogar a Série C e vai muito bem. 5 jogos, 5 vitórias, melhor ataque, melhor defesa, e o Jonatas é o artilheiro isolado, seu centroavante, com 7 gols. Jonatas que já jogou no Corinthians, na Espanha, cara experiente, já mais de 30 anos e tal, cara experiente. O Atlético, que essa campanha espetacular de 100%, ganhou mais uma, jogando em casa em São João del Rei, Minas Gerais, pegou a Aparecidense, da cidade de Aparecida de Goiânia, o Aparecidense, e venceu por 1-0. O jogo parece sofrido, suado, mas nos melhores momentos, né? A Zapping transmite a Série C, muitos jogos com exclusividade, eu presto serviço para a Zapping, sou comentarista da Zapping, acompanhei os melhores momentos, nós temos a nossa revista semanal com todos os melhores momentos, os gols e tal, e o Atlético criou, bola na trave e tal, mas com um gol do Jonatas, que foi o seu 7º gol, 5 jogos, 7 gols, artilheiro isolado da competição, o Atlético ganhou da Aparecidense por 1-0. O Atlético é líder isolado, jogando todas as partidas. Jogou as 5 partidas, 5 jogos,
5 vitórias, 15 pontos, líder isolado. Aparecidense tem 5 pontos, mas também já fez todos os seus 5 jogos. Então ela está fora do G8 com 5 jogos, uma situação que ela consegue brigar ainda, mas ela não está numa situação confortável. Ah, mas são 5 rodadas, vão ser 19, então faltam 14. Claro, tem muito jogo pela frente. Mas hoje ela tem 5 jogos e está fora do G8, enquanto o Atlético tem 5 jogos nessa quinta rodada e é o líder isolado. Segundo colocado é a Ferroviária. Assim como o Atlético, a Ferroviária foi vice-campeã da Série D o ano passado. Ferroviário do Ceará campeão, Ferroviária de Araraquara, interior de São Paulo, vice-campeã. E a vice-campeã também vai muito bem, hein? Vem fazendo grande campanha, pegou Confiança em casa, só tinha 954 pagantes, tá precisando o torcedor apoiar um pouco mais. Mas jogando mais, criando mais, num erro de saída de bola, o Juninho que joga na Inter de Limeira no Paulistão, fez o passe, o Carlão, artilheiro da Série A2 pelo Noroeste, foi lá e fez o gol da Ferroviária, 1-0 no Confiança. Ferroviária também já fez seus 5 jogos, vice-líder, 11 pontos, 4 a menos que o líder Atlético. Atlético primeiro, 15, Ferroviária segundo, 11. O Confiança, que perdeu o jogo, o Confiança é o 13º colocado com 4 pontos. Só que o Confiança tem um jogo a menos. Ou seja, ele pode ir a 7. Se você pegar que o 8º colocado é o Londrina com 8, ele está na briga ali, está na briga boa pela classificação no G8. E esse é o grande objetivo. Terceiro colocado, outro que vem muito bem, hein? O Figueirense do técnico João Bursi. Figueirense do técnico João Bursi ganhou mais uma, vem a todo momento ali dentro do G8. Figueirense foi jogar com o Floresta, que é o Lanterninha, o time do Ceará, lá no PV, na última segunda-feira. Estou gravando o vídeo agora nesta quarta-feira, dia 22 de maio. Figueirense foi lá no PV, Floresta, e ganhou de 2-0. Gols do Camilo, experiente Camilo, veterano Camilo, Mirassol, Ponte Preta, enfim, tantos e tantos clubes. Estava no Remo, veio para o Figueirense. E do Guilherme Pato, não é o Alexandre Pato não, esse garoto, Guilherme Pato, jogando muita bola, fez o passe para o Camilo marcar 1-0 e fez o segundo gol. Bom, com essa vitória, o Figueirense tem 10 pontos, é o terceiro colocado, mas tem um jogo a menos. Figueirense tem um jogo a menos, ou seja, se ele vencer esse jogo a menos, ele vai a 13, passa a Ferroviária, vira vice-líder e fica a 2 do líder. Campanha espetacular. Já o Floresta já fez os 5 jogos, é o Lanterna, 0 pontos. Já mandou seu técnico embora, o Felipe Surian, contratou o Marcelo Cabo, 2 jogos, 2 derrotas. 2 derrotas. Aliás, nós temos 5 rodadas na Série C, 8 treinadores já perderam emprego. O último deles eu vou falar para vocês já, que é o do Remo. 8 treinadores em 5 rodadas já perderam emprego. Então essa é a situação do Floresta, desesperadora, hein? Floresta entrou no campeonato para não cair. Só que perdeu as 5 até agora e está fazendo uma campanha deplorável, deplorável. Quarto colocado com os mesmos 10 pontos do Figueirense, mas nos critérios é o quarto e o Figueirense é o terceiro, é o Botafogo da Paraíba. O popular Belo. Só que o Belo não entrou em campo. O jogo do Belo com o São José, como envolve o Clube Paulista, foi anulado. Então o Belo é o quarto colocado com 10 pontos e um jogo a menos, que é esse jogo que foi anulado. Se ele ganhar esse jogo, ele vai a 13 também, está ali na vice-liderança, né? Então veja que mesmo sem entrar em campo, o Belo está com 10 pontos. O quinto colocado também com 10 pontos, Figueirense terceiro 10, Botafogo que não entrou em campo, quarto 10. O quinto, o Tombense. O Tombense também tem 10 pontos. Nesse final de semana foi jogar com o Remo lá no Pará e acabou empatando 0-0. Esse resultado foi engraçado porque o Tombense estava 0-0, pênalti para o Tombense. Aí o seu camisa 9, o Igor Bahia, vai lá, bate, o goleiro do Remo defende. Defesaça do goleiro do Remo, Marcelo Rangel, foi lá e defendeu. Pouco depois, pênalti para o Remo. Ribamar vai lá, bate o Felipe, aquele goleiro que jogou no Bragantino, no Corinthians e tal, o Felipe. Foi lá e defendeu. 2 pênaltis perdidos, bolas na trave e tal, 0-0. 0-0 que fez a diretoria do Remo demitir o
Gustavo Morínigo, o treinador. O oitavo a cair. Primeiro a cair foi o Marcelo Cabo, ele era técnico do ABC, caiu e chegou o Roberto Fonseca. Segundo a cair foi o China Balbino, do São José. Na segunda rodada chegou o Pingo, daí o São José parou de jogar, só vai voltar a jogar em junho, que é lá de Porto Alegre. Terceiro treinador, Felipe Surian, no Floresta, perdeu emprego. Marcelo Cabo, demitido no ABC, foi contratado pelo Floresta. Quarto treinador a perder o cargo, Maurício Copertino, no Ferroviário, chegou o Paulinho Kobayashi. Quinto treinador a perder o cargo, Christian de Souza, no CSA, chegou o Igor Magalhães. Sexto treinador a perder o cargo, Emerson Ávila, no Londrina, Claudinei Oliveira. Sétimo colocado, Thiago Gomes, mandado embora no Sampaio Correia, chegou o Zé Augusto. E agora, o Gustavo Morínigo foi demitido, 8 treinadores, apenas 5 rodadas. Bom, o Tombense foi a quinta colocação, está dentro do G8 com empate fora de casa, e o Remo é o 14º com 4 jogos, 4 pontos e fez os 5 jogos. Então veja que o Remo já jogou 5 vezes, hein? Por isso que a diretoria resolveu mudar. Sexto colocado com 9 pontos é o Volta Redonda. Volta Redonda jogando em casa nesse final de semana ganhou do Náutico por 2-1, né? O Ítalo acabou marcando 1-0. Aliás, o Ítalo é o vice-artilheiro da competição. O Jonatas do Atlético tem 7. O Ítalo foi a 4 gols. O Ítalo fez 1-0. O Juninho Monteiro fez 2-0. E depois, cobrando o pênalti, o Paulo Sérgio descontou, mas já era tarde. O Volta Redonda venceu o Náutico por 2-1. E olha, o Náutico, a torcida já está pressionando o Mazola Júnior lá, hein? Mas enfim, Volta Redonda, sexto colocado com 9 pontos. 9 pontos e um jogo a menos. Ou seja, ele está dentro do G8 e tem um jogo a menos. Pode melhorar sua situação no G8 ainda, né? Já o Náutico caiu, saiu do G8, né? Na rodada passada ele já tinha saído. É o 11º com 4 pontos, mas tem um jogo a menos. Mas mesmo que vença esse jogo a menos, ele não entra no G8, nesse primeiro momento. Então por isso que tem que tomar muito cuidado. Sétimo colocado dentro do G8 foi o São Bernardo. O São Bernardo, que estava invicto, foi jogar com o Londrina em Londrina. O Londrina tinha mandado embora o Emerson Ávila, estava estreando Claudinei Oliveira, ex-Guarani. E o Londrina acabou com a invencibilidade do São Bernardo, 2-0, com propriedade, 2 belos gols. O Londrina, Iago Teles cobrando pênalti, numa jogada muito trabalhada, ele sofreu o pênalti, cobrou o pênalti, e depois o Maurício, o lateral esquerdo, fez um belo gol. 2-0 e o Londrina entrou no G8. O São Bernardo, que também tem os 5 jogos, é o sétimo com 8 pontos. O Londrina também com 5 jogos, também com 8 pontos, mas nos critérios ficou na 8ª colocação. Então você tem Atlético primeiro, Ferroviária segundo, Figueirense terceiro, Botafogo da Paraíba quarto, Tombense quinto, Volta Redonda sexto, São Bernardo oitavo, sétimo e o Londrina oitavo. Esse é o G8, certo? O nono colocado é o Caxias com 6 pontos, mas ele também só jogou 2 vezes. Todo mundo, a maioria já jogou 5. Então veja que ele tem 100% de aproveitamento. Então se ele ganhar esses 3 jogos, ele vira líder junto com o Atlético. O Atlético, né? Eu falo Atlético, que é de Minas Gerais, é Atlético, é o C mudo. Ipiranga, então o Ipiranga não jogou esse final de semana. Esse final de semana ele teria o duelo gaúcho com o Caxias, não jogou. Então ele é o nono colocado com 6 pontos, porém tem 3 jogos a menos. É um time cotado para voltar para o G8. Aparecidense, que perdeu, é o 10º com 5. O Náutico, que perdeu, é o 11º com 4. E aí vem o ABC. Eu trabalhei nesse jogo pela Zap. O ABC foi jogar com o Ferroviário na estreia do Paulinho Kobayashi, lá no Ceará, lá no PV, e meteu 4-0, mas deitando. Gênerson fez um gol, Gabriel Cardoso, golaço, e 2 belos gols do Matheus Blade, ex-Noroeste. 4-0, primeira vitória do Roberto Fonseca pelo ABC. O ABC subiu, foi para a 12ª colocação com 4 pontos, os mesmos 4 do Confiança, que perdeu, e do Remo, que perdeu. Mas nos critérios ele é o 12º. Saiu da zona do rebaixamento. Esse resultado, o ABC saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Caxias, que também só tem 2 jogos, né? Faltam jogar 3 jogos. Então, por isso, é uma coisa meio injusta. 15ª colocação é o CSA, né? Que empatou 0-0 com o Sampaio na rodada. Jogo ruim, né? Aliás, foi o primeiro 0-0 da rodada.
CSA, 15º, com 3 pontos e os 5 jogos. E o Sampaio, 16º, com 2 pontos, mas tem um jogo a fazer. Ele só tem 4 jogos. Então está nessa situação. A zona do rebaixamento, você tem o Caxias com 1 ponto só, mas falta jogar 3 vezes. Ele só jogou 2. O Ferroviário, que tomou de 4 do ABC, tem um jogo a fazer, mas ele só tem 1 ponto. Mas se ganhar esse jogo, ele pode sair, né? O São José não tem nenhum, mas ele só jogou 2 vezes. Tem 3 jogos a fazer. E o Lanterna é o Floresta, que assim como o São José também tem 0, mas já jogou 5 vezes. O São José tem 0, mas jogou 2 vezes. O Floresta tem 0 e jogou 5. Então a situação é essa. É uma situação momentânea. Veja que eu tenho que ficar falando, esse tem 5 jogos, esse tem 4, esse tem 4, esse só tem 2, esse só tem 2. Mas você já tem pelo menos um parâmetro de quem está no G8, quem está no Z4 e qual é a situação de cada um. Lembrando que o Jonas do Atlético tem 7 gols e artilheiro isolado. O Ítalo do Volta Redonda é o segundo com 4 gols. E aí com 3 você tem o Paulo Sérgio do Náutico, Luiz Felipe Kaique do São Bernardo, David Braga do Atlético, Juninho da Ferroviária e Alisson Santos do Figueirense. Para encerrar nosso vídeo, vamos falar da rodada, a sexta, a última rodada que não vai ter gaúcho. CBF falou que até agora, esse final de semana, esse dia, até dia 27, né, que seria a rodada de 25, 26 e 27, os gaúchos estariam de folga. Então esse final de semana também não teremos 3 jogos. 3 jogos, e aí, a partir de junho, os gaúchos voltam, e aí a gente tem rodada cheia, e durante os meios de semana, já que a Série C é disputada só nos finais de semana, durante os meios de semana ela vai fazendo os jogos que vão aparecendo, os jogos extras dos times gaúchos. Bom, São José e Atlético, o líder Atlético, não jogarão nesse final de semana. Aparecidense e Ipiranga não jogarão esse final de semana. Tombense e Caxias não jogarão esse final de semana. Os 7 jogos que acontecerão, sábado, Confiança e ABC, vou trabalhar nesse jogo pela Zapping. Então é um jogo importante, Confiança e ABC ali meio da tabela, precisando vencer para tentar colar próximo do G8. 17 horas de sábado, Náutico e Remo. O Náutico para voltar para o G8 e o Remo tem o mesmo objetivo, mas está mais próximo da zona de rebaixamento, por isso tem que tomar cuidado. 19h30 de sábado, Sampaio e o Belo, Botafogo da Paraíba. Sampaio desesperado para sair ali, para não ficar naquela zona incômoda ali de rebaixamento, ele está próximo. E o Belo, que está ali dentro do G4, sempre de olho na liderança. Domingo, 16h30, São Bernardo e CSA. Jogo exclusivo da Zap, hein? São Bernardo e CSA. 16h30 também, Figueirense e Ferroviária. Olha que belo jogo, 2 times. A Ferroviária segundo colocado e o Figueirense terceiro. Que jogão. 19 horas, Londrina e Volta Redonda. Londrina se recuperando, Volta Redonda lá na ponta. Os dois estão dentro do G8. E na terça-feira acontece o duelo cearense, Floresta e Ferroviário. E assim que acabar toda essa situação, na próxima quarta-feira eu venho, decifro toda essa sexta rodada da Série C e principalmente já começo a passar para vocês como ficará, né, a situação do trio gaúcho. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!